Pare e reflita por um instante. Você já se sentiu perdido em meio a tantas informações, tantos conselhos conflitantes, buscando segredo para o sucesso, enquanto a verdadeira chave para o triunfo parecia estar escondida? E se eu te dissesse que essa sabedoria, essa clareza que você tanto anseia, está bem debaixo do seu nariz, em um livro milenar que a maioria ignora, esperando para ser desvendada? Há uma crença forte por aí de que a verdadeira inteligência está em acumular dados, em ter muitas formações, em saber de tudo um pouco. Mas a verdade é que a inteligência sem aplicação é estéril. A verdadeira sabedoria não está em ter o conhecimento, mas em aplicá-lo para viver com propósito, evitar armadilhas, tomar decisões assertivas e prosperar em todas as áreas da sua vida. Ela é a bússola que te guia em um mundo caótico e incerto. E aqui vem uma afirmação que pode soar um tanto contraintuitiva para a maioria. Em um mundo que valoriza a velocidade, a superficialidade e a gratificação instantânea, a disciplina de buscar a sabedoria profunda dos antigos, contida em um livro como Provérbios, pode ser a sua recompensa rápida para uma vida de clareza mental, poder pessoal e uma fórmula da autoconfiança inabalável. Isso porque ela te dá o discernimento para agir com inteligência, e não com impulso. E se eu te dissesse que mestres como Napoleão Hill, ao falarem do propósito definido, da inteligência infinita e das leis do sucesso em quem pensa enriquece, estavam, em essência, ecoando a voz de Provérbios 1? Ele compreendia que a abundância e o triunfo não são acidentes, mas o resultado de princípios atemporais de sabedoria e discernimento. Hill sabia que o diabo da ignorância e da tolice, que ele tão brilhantemente expôs em Mais Esperto que o Diabo, se alimenta da falta de sabedoria, nos levando a erros e a uma vida de lamentação. É como se a sabedoria milenar dos Salmos e Provérbios se unisse à ciência moderna para nos guiar a esse despertar. Você já sentiu a dor da confusão, da tomada de decisões ruins que te levaram a arrependimentos? De cair nas mesmas armadilhas repetidamente? A sensação de que falta um guia claro, um mapa para a vida, e a busca por um atalho para a sabedoria que parece nunca aparecer? Essa dor é o convite para a mudança, o sinal de que é hora de você se libertar das amarras da incerteza. A solução para essa angústia não é um atalho sem esforço ou mais informação sem aplicação. É o Provérbios 1 não como um livro antigo e empoeirado, mas como um manual prático para a vida, um convite universal à sabedoria. É um chamado urgente para você dar o passo corajoso de buscar o conhecimento que te capacita a viver com discernimento, pavimentando o caminho para o seu sucesso e para manifestar o triunfo que você deseja. E se nesse início da sabedoria de Provérbios que revelamos aqui tocou fundo na sua alma e você sente que é hora de parar de buscar atalhos para a abundância e de começar a trilhar o caminho do discernimento para o seu triunfo inabalável, então este é o seu sinal. Clique agora no botão de se inscrever aqui embaixo e venha fazer parte de uma comunidade que entende que o verdadeiro sucesso começa na busca pela sabedoria. Aqui, você continuará desvendando os segredos das leis do sucesso com a sabedoria temporal de mestres como Napoleão Hill e a profundidade dos Salmos e Provérbios. E para selar o seu compromisso com a sabedoria e inspirar outros, deixe sua declaração poderosa nos comentários, afirmando com toda a sua convicção: eu escolho a sabedoria. Curta este vídeo para que essa mensagem chegue a mais corações e ative o sininho de notificações para não perder o nosso próximo mergulho nos segredos do desenvolvimento pessoal que transformarão a sua jornada para sempre. Já sentimos o chamado da sabedoria e a promessa de que ela é a chave para o triunfo. Agora, para realmente mergulhar em Provérbios 1, é crucial que a gente entenda o ponto de partida desse livro milenar, o propósito da sabedoria. Para quem ela foi escrita? E para quê? Desvendar essas respostas é fundamental para compreender a relevância temporal dessa fonte de conhecimento para o seu desenvolvimento pessoal. O livro de Provérbios não começa com uma história ou um grande evento, mas com uma declaração de intenções clara e direta, quase como um manifesto. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras de prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar ao simples sagacidade, e ao jovem, conhecimento e discernimento. Provérbios 1, versículo 1 ao 4. Perceba a abrangência e a clareza desses objetivos. A sabedoria aqui não é teórica ou religiosa em primeiro lugar. Ela é prática e universal. Ela é para todos, para o simples, ingênuo, inexperiente, para o jovem, aquele que busca direção, que está começando a vida, e até mesmo para o sábio. Provérbios 1, versículo 5, ouça o sábio e cresça em conhecimento. Não importa sua idade, sua experiência ou seu grau de instrução,
A sabedoria de Provérbios é um guia contínuo para o crescimento. E para que, afinal, essa sabedoria se propõe? O texto é explícito nos seus objetivos claros. 1. Conhecer a sabedoria e a instrução é o ponto de partida. Reconhecer que há um caminho de aprendizado contínuo. 2. Entender as palavras de prudência. Prudência é a capacidade de agir com cautela, de antecipar consequências, de tomar decisões que evitam problemas. Isso é vital para qualquer um que busca sucesso. 3. Receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Esses são os pilares de uma vida ética e de integridade. A justiça é agir corretamente, o juízo é discernir o certo do errado, a equidade é a imparcialidade. Para Napoleão Hill, em sua Lei do Triunfo, a integridade e a justiça eram fundamentais para a construção de qualquer fortuna duradoura. 4. Dar ao simples sagacidade, e ao jovem, conhecimento e discernimento. A sabedoria capacita os menos experientes a serem astutos, a terem insight e a distinguirem entre o que é bom e o que é ruim, evitando armadilhas. Essa visão da sabedoria como um guia prático para a vida se alinha perfeitamente com o conceito de propósito definido de Napoleão Hill. Hill enfatizava que ter um propósito definido é o ponto de partida de toda realização. E o que é Provérbios senão a definição de um propósito universal para a vida? Buscar a sabedoria para viver com clareza, ética e discernimento. A sabedoria de Provérbios te dá o porquê por trás do seu próprio propósito, infundindo com significado e poder. O diabo da confusão e da falta de direção próspera na ausência de propósito e clareza. Ele quer que você se sinta perdido, sobrecarregado por informações aleatórias, sem um norte. Mas a sabedoria de Provérbios te dá uma bússola inabalável, um propósito claro para sua jornada de desenvolvimento pessoal, afastando a inércia e a indecisão. A fórmula da autoconfiança é fortalecida exponencialmente quando você entende o propósito da sabedoria. Você não está mais apenas buscando conhecimento por conhecimento. Você está buscando a sabedoria para tomar decisões melhores, para evitar erros, para construir uma vida de abundância e para manifestar o seu triunfo. Essa certeza te dá um poder imenso, pois você sabe que está investindo no que realmente importa. As leis do sucesso recompensam a intencionalidade e a busca por conhecimento aplicado. A sabedoria de Provérbios é, portanto, um convite para você ser um estudante da vida, um buscador constante do que é justo, prudente e verdadeiro. Ela te capacita a viver com um senso de direção que transcende as circunstâncias e te prepara para o sucesso em todas as áreas, pois o seu propósito se alinha com os princípios universais que governam a prosperidade e a realização. Agora, é crucial que a gente mergulhe no versículo que é a pedra angular de todo o livro, o seu princípio fundamental. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios versículo 7. Essa frase, à primeira vista, pode gerar interpretações equivocadas sobre medo. Mas desvendar seu verdadeiro significado é o primeiro passo para desbloquear um nível de conhecimento e sabedoria que poucos alcançam, pavimentando o caminho para o seu triunfo. Primeiro, vamos desmistificar o temor do Senhor. Longe de ser um medo paralisante, como o temor de uma punição, o temor aqui significa reverência, respeito profundo e reconhecimento de uma ordem superior, de uma inteligência infinita que governa o universo. É a humildade de admitir que você não sabe tudo, que existe uma sabedoria que transcende o seu intelecto e que, ao se alinhar a ela, você acessa uma fonte inesgotável de conhecimento. É como a humildade de um cientista diante das leis da natureza, ou de um artista diante da grandiosidade da criação. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento porque ele abre a porta para o aprendizado genuíno. Se você acha que já sabe tudo, que é autossuficiente, você não tem espaço para aprender. Mas quando você se posiciona com reverência diante da vastidão do conhecimento e da sabedoria divina, você se torna um estudante ávido, aberto a novas perspectivas, a novas informações e a novos entendimentos. Essa postura de humildade e abertura é fundamental para o desenvolvimento pessoal contínuo e para a abundância de ideias e insights. Essa busca por uma inteligência infinita e o reconhecimento de um poder maior se alinha perfeitamente com os ensinamentos de Napoleão Hill. Embora Hill não usasse linguagem teológica, ele falava incansavelmente sobre o conceito de inteligência infinita como a fonte de todo o conhecimento e inspiração, acessível àqueles que sintonizam suas mentes com ela. O temor do Senhor de Provérbios versículo 7 é a sua forma de sintonizar a sua mente com essa inteligência infinita, abrindo os canais para o conhecimento que te levará ao sucesso.
A segunda parte do versículo, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, é um alerta poderoso. A tolice ou loucura aqui não significa falta de inteligência, mas a arrogância, a autossuficiência e o desprezo por aquilo que é verdadeiramente valioso. O louco é aquele que acha que já sabe tudo, que não precisa de conselhos, que ignora as leis universais e que busca gratificação imediata sem pensar nas consequências. Ele despreza a instrução que poderia salvá-lo de armadilhas. Essa postura de desprezo pela sabedoria é uma das maiores armadilhas do diabo da indiferença e da autossabotagem. Ele quer que você seja arrogante e que ignore o conhecimento, porque sabe que, assim, você permanecerá em um ciclo de erros e frustrações, longe do seu triunfo. A fórmula da autoconfiança que nasce de ter o temor do Senhor como princípio é inabalável. Ela não se baseia na sua própria força limitada, mas na força e na sabedoria ilimitadas que você acessa ao se alinhar a uma ordem superior. Você se sente mais seguro para tomar decisões, para ousar e para agir com convicção, porque sabe que está agindo em alinhamento com a verdade e a inteligência. As leis do sucesso indicam que a humildade para aprender é um atalho para a maestria. Vejamos um exemplo prático. Em vez de se sentir paralisado por um problema complexo, um profissional que vive o temor do Senhor, reverência ao conhecimento, age com humildade. Ele não finge que sabe tudo. Ele busca mais informações, pede conselhos a mentores, estuda o problema a fundo e busca insights. Essa postura de aprendizado contínuo, nascida da reverência ao conhecimento, o leva a encontrar soluções criativas e alcançar um triunfo que a arrogância jamais permitiria. Em suma, o princípio fundamental de Provérbios 1, versículo 7 é a chave para sua jornada de desenvolvimento pessoal. Ele te convida a viver com humildade, com reverência e com uma mente aberta para o conhecimento, afastando a tolice e a arrogância. Ao abraçar esse princípio, você não apenas acessa uma fonte inesgotável de sabedoria, mas pavimenta o caminho para o seu sucesso, sua abundância e seu triunfo inabalável. Já compreendemos que o temor do Senhor é a porta de entrada para o conhecimento e a sabedoria. Agora, Provérbios 1, com sua clareza e urgência, nos alerta para o caminho oposto, o caminho que leva à ruína, a tolice que despreza a sabedoria. O capítulo 1, versículo 7b já nos deu a pista. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Mas esse capítulo vai além, detalhando as características e as consequências devastadoras daqueles que escolhem a tolice, um roteiro para o que devemos evitar em nosso desenvolvimento pessoal. A tolice ou loucura aqui não significa falta de inteligência inata, mas uma atitude mental e um comportamento de arrogância, autossuficiência e teimosia. As características do tolo, o louco de Provérbios, são claras e, infelizmente, muito comuns. Primeiro, arrogância e orgulho. O tolo se acha esperto demais para aprender, acredita que já sabe tudo. Ele não aceita conselhos, nem de quem tem mais experiência. Essa arrogância é um bloqueio para o conhecimento e para o sucesso. Segundo, autossuficiência perigosa. A crença de que pode resolver tudo sozinho, sem precisar de orientação, de mentores ou de uma mente mestra. Essa autossuficiência é uma armadilha que o leva a cometer os mesmos erros repetidamente. Terceiro, busca por gratificação imediata. O tolo vive para o prazer do momento, sem pensar nas consequências a longo prazo. Ele busca atalhos, soluções fáceis e rápidas, sem a disciplina e a persistência que são pilares para o triunfo verdadeiro. Quarto, desprezo por conselhos e instrução. Ele ignora a voz da sabedoria, seja ela dos pais, de mentores, de livros ou de textos sagrados como Provérbios. Ele acredita que a experiência própria, por mais limitada que seja, é superior a qualquer ensinamento. Quinto, incapacidade de aprender com os erros. O tolo não vê o fracasso como um professor, mas como uma injustiça ou um sinal de azar. Ele repete os mesmos padrões destrutivos, preso em um ciclo vicioso de erros e frustrações. Essa postura de desprezo pela sabedoria é a arma favorita do diabo da indiferença e da autossabotagem. Ele quer que você seja um tolo, porque sabe que, assim, você permanecerá em um estado de sono, longe do seu propósito definido e das leis do sucesso. A indiferença te impede de buscar a sabedoria, e a autossabotagem te faz ignorar as lições que poderiam te levar à abundância. As consequências de escolher o caminho da tolice são, como Provérbios adverte, devastadoras e levam à destruição. Não se trata de uma punição divina, mas da manifestação da lei de causa e efeito. Quem ignora a prudência, toma decisões ruins. Quem despreza a instrução,
cai em armadilhas. Quem busca apenas a gratificação imediata, constrói uma vida sem alicerces, que desmorona ao primeiro vento. O sucesso duradouro e o triunfo não podem ser construídos sobre a areia da tolice. A fórmula da autoconfiança é minada pela tolice. Uma pessoa que age de forma imprudente, que não aprende com os erros e que despreza a sabedoria, não pode ter uma autoconfiança genuína. Sua confiança é baseada na ignorância, e ela se quebra ao primeiro obstáculo. Por outro lado, quem busca sabedoria e age com discernimento, constrói uma autoconfiança inabalável, porque sabe que suas decisões são baseadas na verdade e na inteligência. A sabedoria dos Salmos e Provérbios nos convida a fazer uma escolha consciente, abraçar a sabedoria ou sucumbir à tolice. O Provérbios 9, versículo 10 afirma novamente: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Isso reforça que a verdadeira sabedoria é o caminho para o desenvolvimento pessoal e para a abundância. Vejamos um exemplo prático: um jovem, inexperiente, com o sonho de ser financeiramente independente. O diabo da tolice sussurra: busque o dinheiro fácil. Não precisa poupar. Gaste tudo agora. Se o jovem despreza a instrução e a sabedoria sobre finanças, como a dos Provérbios, ele cai na armadilha da gratificação imediata, gastando tudo o que ganha, endividando-se e nunca alcançando a abundância. Mas se ele escolhe a sabedoria, ele aprende a poupar, a investir, a ser prudente e, assim, manifesta o seu triunfo financeiro. Em suma, a tolice que despreza a sabedoria é o maior inimigo do seu potencial. Para manifestar o seu triunfo, você precisa fazer a escolha consciente de abraçar a sabedoria, de buscar a instrução e de viver com discernimento. É a sua decisão de não ser um louco que despreza a verdade, mas um buscador de conhecimento que constrói uma vida de sucesso, abundância e significado, guiado pelas leis do sucesso e pela sabedoria temporal. Já desvendamos o propósito da sabedoria e as armadilhas da tolice. Agora, Provérbios 1, com sua clareza e urgência, nos alerta para um perigo real e constante no caminho do sucesso, o caminho da tentação. Ele nos convida a fugir do conselheiro maligno que tenta nos seduzir com promessas de ganho fácil e rápido, mas que, no fundo, nos leva à destruição. Esta é uma das leis do sucesso mais antigas. Suas companhias moldam seu destino. O texto é um alerta direto e quase dramático. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe. Se os pecadores te quiserem seduzir, não o consintas. Provérbios 1, versículos 8 ao 10. Em seguida, ele detalha o convite desses pecadores. A armadilha da violência: vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue. E, crucialmente, as armadilhas financeiras: acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. As vozes da tentação são sedutoras. Elas prometem o caminho fácil, o ganho ilícito, a gratificação sem esforço. Podem vir de pessoas que parecem bem-sucedidas, mas cuja riqueza é construída sobre areia, ou de esquemas que prometem resultados rápidos sem o trabalho e a disciplina que são pilares para o triunfo verdadeiro. Essa é a essência do diabo da ganância e do atalho, que Napoleão Hill tão incisivamente desmascarou em Mais Esperto que o Diabo. Ele quer que você acredite que não precisa do processo, da ética, da paciência, para manifestar a abundância. A pressão de grupos negativos é uma força poderosa. Jovens e mesmo adultos, em seu desenvolvimento pessoal, podem se sentir compelidos a ceder a comportamentos ou decisões que sabem que são erradas, apenas para se encaixar ou para não parecerem bobos. Provérbios nos alerta: não o consintas. A sabedoria é ter a força de dizer não ao que te desvia do seu propósito definido e da sua integridade. A importância de escolher suas companhias é inegociável para quem busca o sucesso. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Se você se cerca de pessoas que reclamam, que buscam atalhos, que não valorizam a ética e o trabalho duro, é muito provável que você absorva esses hábitos. Mas se você se cerca de pessoas que pensam grande, que agem com integridade, que buscam soluções e que te inspiram, você se torna mais forte e mais alinhado ao seu triunfo. Essa é a essência de uma mente mestra positiva, um conceito tão valorizado por Napoleão Hill. Uma mente mestra maligna, como a descrita em Provérbios, te puxa para baixo. Uma mente mestra de sucesso te eleva. A fórmula da autoconfiança é fortalecida quando você tem a coragem de proteger sua mente e suas escolhas.
Quando você diz não à tentação e às influências negativas, você se prova que está no controle, que seus valores são mais importantes que a pressão externa e que você é capaz de seguir o seu próprio caminho, mesmo que ele seja mais difícil no início. Essa escolha consciente é o que te blinda contra as armadilhas e te impulsiona para a abundância. A sabedoria dos Salmos e Provérbios é clara quanto ao caminho do justo e do ímpio. Salmo 1, verso 1 afirma: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é um convite direto a fugir do conselheiro maligno e a escolher a companhia da sabedoria. As leis do sucesso espirituais e materiais operam em conjunto. Você colhe o que você semeia, e as sementes da tentação e da desonestidade geram uma colheita de destruição. As frases de Napoleão Hill frequentemente abordam a importância da atitude mental positiva e da autodisciplina para evitar as influências negativas. Ele sabia que a mente, para ser um ímã para o sucesso, precisava estar livre de pensamentos e companhias que a puxavam para baixo. O desejo ardente por um propósito nobre é o que te dá a força para resistir às tentações de ganho fácil e de caminhos ilícitos. Vejamos um exemplo prático. Um jovem empresário é convidado a participar de um esquema de dinheiro fácil que parece promissor, mas levanta bandeiras éticas. O conselheiro maligno e o diabo da ganância sussurra: é uma oportunidade única. Não perca. Se o empresário não tem discernimento e foge da sabedoria, ele pode ceder à tentação, comprometendo sua integridade e, a longo prazo, sua reputação e seu triunfo. Mas se ele escolhe a sabedoria, ele diz não à tentação, mesmo que isso signifique um caminho mais lento. Ele confia na ação organizada e na persistência, sabendo que a abundância verdadeira e duradoura é construída sobre alicerces sólidos e éticos. Em suma, o caminho da tentação é um teste constante à sua sabedoria. Para manifestar o seu triunfo, você precisa ter a coragem de fugir do conselheiro maligno, de escolher suas companhias com discernimento e de proteger sua mente contra as promessas ilusórias de ganho fácil. Ao fazer isso, você se alinha com as leis do sucesso e pavimenta o caminho para uma vida de abundância, ética e significado duradouro. Já compreendemos o propósito da sabedoria, o perigo da tolice e a necessidade de fugir do conselheiro maligno. Agora, Provérbios nos revela uma verdade surpreendente e, ao mesmo tempo, um desafio. A sabedoria não está escondida em templos secretos ou em livros empoeirados. Ela está acessível, clamando por atenção, gritando nas ruas, nas praças, nos lugares mais movimentados do dia a dia. O problema não é a sua ausência, mas a nossa surdez. O texto é vívido em sua descrição. A sabedoria clama nas ruas, nas praças levanta sua voz. Nas esquinas ruidosas brada, às entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis escarnecer? E vós, loucos, odiareis o conhecimento. Provérbios 1, versículos 20 ao 22. Percebe a imagem. A sabedoria não é discreta. Ela se manifesta nas situações mais comuns, nos desafios do cotidiano, nas escolhas que fazemos. Ela está presente nos conselhos dos mais velhos, nas lições de uma falha, nas oportunidades que surgem, nas vozes da prudência. Então, se a sabedoria clama tão alto, por que a maioria a ignora? As razões são várias e revelam a grande barreira para o desenvolvimento pessoal e o triunfo. Primeiro, distração. Vivemos em um mundo de constante barulho e excesso de informações. As redes sociais, as notícias, o entretenimento, tudo compete pela nossa atenção. O clamor da sabedoria, que exige reflexão e discernimento, é facilmente abafado pelo ruído do superficial. Segundo, pressa. Queremos resultados rápidos, sem o processo. A sabedoria, por sua natureza, exige tempo, paciência e a disciplina de aprender com a experiência. A pressa nos impede de parar e ouvir o que ela tem a nos dizer. Terceiro, orgulho e arrogância. O tolo ou louco, que Provérbios 1 já nos apresentou, se acha esperto demais para a sabedoria. Ele acredita que já sabe tudo, que não precisa de instrução ou de conselhos. Esse orgulho o cega para a voz que clama. Quarto, inércia e complacência. O diabo da indiferença prospera na falta de ação. Ele quer que você permaneça na zona de conforto, ignorando o clamor da sabedoria que te convida a crescer e a mudar. A abundância de conhecimento e sabedoria está disponível para quem busca. A internet, os livros, os mentores, as experiências diárias,
Tudo isso é a rua e a praça onde a sabedoria clama. A questão não é a falta de recursos, mas a atitude de estar aberto para ouvi-los e a disposição de aplicá-los em sua vida para manifestar o seu sucesso. Para Napoleão Hill, a busca por conhecimento especializado e a capacidade de aprender com a experiência eram cruciais para a lei do triunfo. Ele sabia que a inteligência infinita estava disponível para aqueles que se sintonizassem com ela através de um propósito definido e da fé inabalável. O clamor da sabedoria de Provérbios 1 é a forma como essa inteligência infinita se manifesta no dia a dia, acessível a quem tem ouvidos para ouvir. A fórmula da autoconfiança é fortalecida quando você começa a ouvir e aplicar a sabedoria. Você para de cometer os mesmos erros, suas decisões se tornam mais assertivas e sua vida ganha mais clareza. Essa mudança cria um ciclo virtuoso de sucesso e abundância, porque você está alinhado com as leis do sucesso que governam o universo. A sabedoria dos Salmos e Provérbios nos convida constantemente a buscar e valorizar o discernimento. Provérbios 4, versículo 7 afirma: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Isso mostra o valor supremo da sabedoria, que não deve ser ignorada quando ela clama. Vejamos um exemplo prático. Em vez de reclamar de uma situação financeira difícil, o que a maioria faz e o diabo adora, a sabedoria clama de várias formas: em um livro sobre finanças, em um conselho de um mentor, na lição de um erro passado. Uma pessoa que ignora o clamor continua na escassez. Mas quem ouve, aplica o conhecimento, busca ajuda e muda seus hábitos, manifesta o seu triunfo financeiro. Em suma, a sabedoria não está escondida, ela grita nas ruas da sua vida, clamando por sua atenção. Para manifestar o seu triunfo, você precisa escolher silenciar o ruído da distração, da pressa e do orgulho, e abrir seus ouvidos para o clamor da sabedoria. Ao fazer isso, você se alinha com as leis do sucesso e pavimenta o caminho para uma vida de abundância, clareza e propósito duradouro. Já vimos que a sabedoria não se esconde, ela clama abertamente nas ruas da nossa vida. Mas, com a mesma clareza e urgência, Provérbios 1 nos apresenta uma das mais severas e inegáveis leis do sucesso e da vida: a consequência do desprezo. Ignorar o chamado da sabedoria não é uma ação neutra, é uma escolha que tem um preço alto, levando à queda e à ruína. O texto é direto e impactante, quase profético. Porquanto chamei, e recusastes, estendi a minha mão, e ninguém atendeu. Antes, desprezastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa calamidade e zombarei, vindo o vosso temor. Provérbios 1, versos 24 ao 26. Percebe a gravidade? A sabedoria, personificada, não apenas adverte, mas prevê o resultado amargo de ser ignorada. As consequências de desprezar a sabedoria não são uma punição arbitrária, mas a manifestação inevitável da lei da semeadura e colheita. O que você ignora hoje, um dia te alcança. Se você semeia a semente da imprudência, da falta de discernimento e do desprezo pela instrução, a colheita será de sofrimento, ruína e calamidade. Sofrimento e angústia. A falta de sabedoria leva a decisões erradas, que por sua vez geram problemas financeiros, relacionamentos desfeitos, saúde comprometida e uma constante sensação de angústia. Ruína e calamidade. O texto fala de calamidade e temor que virão como uma tempestade. A ruína pode ser financeira, emocional, profissional ou espiritual. É o colapso de uma estrutura construída sem alicerces sólidos de discernimento. O chamado ignorado. A tragédia maior é que, nos momentos de desespero, quando a pessoa finalmente clama por ajuda e sabedoria, ela pode não encontrar resposta. Não porque a sabedoria se escondeu, mas porque a porta da oportunidade para ouvi-la foi fechada pelo desprezo contínuo. Então, me invocarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Provérbios 1, versículo 28. Essa persistência na tolice, na recusa em aprender e em mudar, é uma das maiores armadilhas do diabo da inércia e da procrastinação. Ele quer que você adie a busca pela sabedoria, que se sinta confortável na ignorância, porque sabe que, assim, você nunca manifestará o seu triunfo. A procrastinação em buscar o conhecimento e a disciplina é um convite à calamidade. A fórmula da autoconfiança é corroída pelo desprezo à sabedoria. Uma pessoa que vive cometendo os mesmos erros, que se vê constantemente em apuros por falta de discernimento, não pode ter uma autoconfiança genuína. Sua confiança é baseada em ilusões,
e ela se desfaz diante da realidade das consequências. Por outro lado, quem busca sabedoria e age com prudência, constrói uma autoconfiança inabalável, porque sabe que suas decisões são baseadas em princípios sólidos e na inteligência. Para Napoleão Hill, a lei do triunfo exige que você aprenda com a adversidade e que tenha um propósito definido que o guie. A consequência do desprezo à sabedoria é a adversidade que poderia ter sido evitada. É o fracasso que não se transforma em aprendizado, porque a mente está fechada. A abundância e o sucesso duradouros não podem florescer em um solo de ignorância voluntária. A sabedoria dos Salmos e Provérbios é unânime. A escolha da sabedoria leva à vida, e a escolha da tolice leva à morte, espiritual, emocional, por vezes até física. Provérbios 14, versículo 12 afirma: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Isso ecoa a ideia de que o desprezo pela sabedoria nos leva por caminhos que parecem fáceis, mas que têm um fim desastroso. Vejamos um exemplo prático. Um empreendedor ignora conselhos de mercado, despreza a necessidade de planeamento financeiro e não investe em desenvolvimento pessoal para aprender sobre gestão. Ele é chamado pela sabedoria através de sinais de alerta, mas os recusa. O resultado: seu negócio enfrenta uma calamidade financeira, e quando ele tenta buscar ajuda desesperadamente, pode ser tarde demais. Sua queda é a consequência direta do seu desprezo pela sabedoria. Em suma, a consequência do desprezo é um alerta severo, mas necessário, de Provérbios 1. Para manifestar o seu triunfo, você precisa entender que ignorar a sabedoria é uma escolha ativa que pavimenta o caminho para a ruína. Ao invés disso, escolha ouvir, aprender e aplicar o discernimento em cada área da sua vida. Ao fazer isso, você se alinha com as leis do sucesso e garante que a sua jornada seja de abundância, segurança e um triunfo duradouro. Agora, Provérbios 1, com sua promessa de redenção, nos revela o caminho para um porto seguro em meio às tempestades da vida, o refúgio da sabedoria. Ele nos convida a habitar em segurança, a encontrar tranquilidade e a viver livres do medo do mal. Esta é uma das maiores recompensas para quem decide trilhar o caminho do desenvolvimento pessoal e do triunfo. O texto é uma promessa de profunda paz, mas o que me der ouvidos habitará seguramente, e estará tranquilo do temor do mal, e não será assombrado pelo temor do mal. Provérbios 1, versículo 33. Percebe a clareza? A sabedoria não é apenas para evitar a ruína. Ela é um convite para uma vida de segurança e serenidade inabaláveis. Habitar seguramente significa ter estabilidade em todas as áreas da vida: financeira, emocional, espiritual e relacional. Estar tranquilo do temor do mal é a ausência da ansiedade paralisante que a maioria das pessoas sente. Os frutos da sabedoria são, portanto, a segurança, a tranquilidade e a ausência do medo. Enquanto a tolice e o desprezo pela instrução levam à angústia e à calamidade, a sabedoria oferece um escudo, um lugar de paz onde as adversidades podem até existir, mas não têm o poder de assombrar ou desestabilizar. Essa é a verdadeira fórmula da autoconfiança, uma certeza que vem de dentro, independente das circunstâncias externas. Como a sabedoria gera essa paz interior e uma fé inabalável? Quando você age com discernimento, você toma decisões melhores. Decisões melhores geram resultados melhores. Resultados melhores criam confiança. E essa confiança se aprofunda na fé de que você está alinhado com as leis do sucesso e com um propósito maior. Você não tem mais medo do desconhecido porque confia na sua capacidade, aprimorada pela sabedoria, de lidar com o que vier e na inteligência superior que te guia. Essa paz não é ingenuidade. Não significa que problemas não aparecerão. Significa que a sua resposta aos problemas será diferente. Você não reagirá com pânico ou desespero, mas com serenidade, clareza e uma convicção inabalável de que há uma solução, ou de que há uma lição a ser aprendida. O diabo do medo perde seu poder quando encontra uma mente habitada pela sabedoria. Ele não consegue assombrar quem vive em segurança e paz. A lei do triunfo se manifesta de forma poderosa na vida de quem aplica o discernimento. Napoleão Hill enfatizava a importância da atitude mental positiva e da decisão firme. A sabedoria é a base para ambas. Você não pode ter uma atitude mental positiva se suas decisões são imprudentes. E você não pode tomar decisões firmes se lhe falta discernimento. A sabedoria é o alicerce para construir o seu sucesso e a sua abundância de forma sólida e duradoura.
A sabedoria dos Salmos e Provérbios é clara. A busca por discernimento é o caminho para a vida plena. Provérbios 3, versículos 13, 16 e 17 afirmam: Bem-aventurado o homem que acha sabedoria. Em sua mão direita estão riquezas e honra, na sua esquerda, longa vida. Os seus caminhos são caminhos de deleites, e todas as suas veredas, paz. Isso demonstra que a sabedoria não só traz paz, mas também abundância material e espiritual. Vejamos um exemplo prático. Em uma situação de crise financeira, alguém sem sabedoria pode entrar em pânico, tomar decisões desesperadas ou se afogar na preocupação. Mas uma pessoa que buscou o refúgio da sabedoria agiria diferente. Ela buscaria o conhecimento sobre gestão financeira, pediria conselhos a mentores, sabedoria clamando, agiria com prudência em suas despesas e manteria a fé inabalável em uma solução. Essa postura de discernimento levaria a encontrar saídas criativas, a superar a crise e a manifestar um triunfo financeiro que a fortaleceria ainda mais, vivendo com a tranquilidade de quem sabe que está seguro. Em suma, o refúgio da sabedoria é o maior presente que Provérbios 1 oferece. Ele te convida a viver uma vida de paz e segurança inabalável, livre do medo do mal. Ao dar ouvidos à sabedoria e aplicá-la em seu dia a dia, você se alinha com as leis do sucesso e pavimenta o caminho para uma vida de abundância, propósito e um triunfo que é profundo, duradouro e pleno de significado. E para culminar essa jornada, é fundamental compreender a recompensa mais grandiosa de todas: a construção de um legado da sabedoria. O seu triunfo não se limita a conquistas pessoais. Ele se estende, impacta e prova para o mundo que a verdadeira abundância e o sucesso duradouro são resultados de uma vida vivida com discernimento e propósito. Pense no mundo em que vivemos, onde a confusão e a falta de direção são tão comuns. Em meio a esse cenário, uma pessoa que irradia sabedoria, que toma decisões acertadas, que se comunica com prudência, que age com integridade e que encontra paz em meio ao caos, se torna um farol. Sua vida é a prova viva de que a sabedoria é o maior investimento que você pode fazer. Você não precisa pregar, você vive a mensagem, e sua vida se torna aula. Essa inspiração que sua vida gera é um pilar fundamental para o desenvolvimento pessoal de muitos. Pessoas são naturalmente atraídas por quem exala a energia da clareza e da inteligência. Elas buscam conselho, observam suas ações e perguntam: como você consegue? Qual é o seu segredo para ter tanta serenidade e resultados? E a sua história se torna a resposta, um mapa que guia outros para o caminho da busca pelo conhecimento, da prudência e da ação organizada, em vez de se perderem em erros e lamentações. Essa é a essência do que Napoleão Hill, em seus ensinamentos, chamava de serviço útil. A lei do triunfo de Hill não se limita a conquistas pessoais. Ela se manifesta plenamente quando seu sucesso e a sua jornada servem para elevar a vida de outras pessoas. Sua abundância se torna um reflexo da sua capacidade de transbordar. O diabo da ignorância e da tolice tenta a todo custo nos fazer acreditar que a sabedoria é chata, difícil ou desnecessária. Ele quer que você permaneça na escuridão da falta de discernimento, porque sabe que, assim, você continuará a cometer erros e a viver aquém do seu potencial. Mas o legado da sabedoria demonstra o oposto. Ao abraçar a sabedoria, você se liberta das amarras do sofrimento desnecessário e prova a si mesmo e ao mundo que o verdadeiro poder está no conhecimento aplicado. As frases de Napoleão Hill frequentemente abordam a ideia de que a maior recompensa vem do serviço e da contribuição para a humanidade. O maior líder não é necessariamente aquele que faz as maiores coisas. Ele é aquele que consegue que as pessoas façam as maiores coisas. E ao viver uma vida guiada pela sabedoria, você inspira as pessoas a fazerem as maiores coisas por si mesmas, a terem a coragem de buscarem o seu próprio triunfo e discernimento. Os Salmos e Provérbios nos convidam a viver com sabedoria, a ser diligentes e a buscar a luz, e a transmitir essa sabedoria às futuras gerações. Eles nos lembram que a sabedoria é mais valiosa que o ouro e a prata. O Provérbio 3, verso 16 afirma: à sua direita longos dias, na sua esquerda, riquezas e honra. Isso demonstra que a sabedoria não só traz paz, mas também abundância e um sucesso que perdura. Em suma, a escolha de buscar e aplicar a sabedoria de Provérbios 1 é a sua declaração de que você quer construir um legado inestimável. É a certeza de que, ao dominar o discernimento, você está pavimentando o caminho para um triunfo que é completo, significativo e eterno em seu impacto, deixando uma marca de inteligência e poder pessoal que beneficiará as gerações futuras e que reflete a mais alta expressão do desenvolvimento pessoal. Sua vida, guiada pela sabedoria,
É a maior prova do seu sucesso e da sua abundância. Chegamos ao fim da nossa jornada sobre Provérbios 1, um mergulho profundo na mais fundamental das leis do sucesso para o seu triunfo em todas as áreas da vida. Percorremos um caminho que nos mostrou o propósito universal da sabedoria, o temor do Senhor como princípio de todo o conhecimento, as armadilhas da tolice e do desprezo pela instrução, a necessidade de fugir do caminho da tentação e dos maus conselheiros, a verdade de que a sabedoria clama abertamente por nós, as severas consequências de ignorá-la, e o refúgio da sabedoria que nos oferece paz e segurança inabalável. Cada um desses pontos, ecoando a sabedoria de mestres como Napoleão Hill em Quem Pensa Enriquece e suas inspiradoras frases Napoleão Hill, é uma peça vital para o seu desenvolvimento pessoal. Mas, olha, de nada adianta ter esse conhecimento inestimável em suas mãos se ele não for aplicado. O poder de Provérbios 1 não é uma teoria para ser admirada. É uma prática diária, uma decisão consciente que tem o poder de transformar sua confusão em clareza, seus erros em aprendizado e sua existência em uma obra-prima de discernimento. É a hora de você parar de buscar atalhos perigosos, de romper com as correntes invisíveis da ignorância e da tolice, e de abraçar a fórmula da autoconfiança que o guiará ao seu triunfo. Você está realmente pronto para se libertar do diabo da indiferença e da autossabotagem que Napoleão Hill nos ensinou a combaterem mais esperto que o diabo, e para manifestar a vida extraordinária de sucesso e abundância que você nasceu para viver? Se a resposta ressoa com um sim, profundo e verdadeiro dentro do seu ser, então eu tenho algumas perguntas provocativas para você. Qual foi o maior insight que você teve hoje sobre a sabedoria de Provérbios 1? Aquela virada de chave que você sentiu na alma? Qual o primeiro princípio da sabedoria que você vai aplicar agora, a partir deste momento, em sua vida para mudar o seu destino? Seja honesto e direto. Como seria sua vida daqui a um ano se você estivesse vivendo essa verdade e buscando a sabedoria consistentemente em cada decisão? O conhecimento que você adquiriu neste vídeo, essa clareza sobre como a sabedoria e o discernimento moldam o sucesso e a liberdade, é um tesouro que poucos possuem e que pode revolucionar sua existência. Não o deixe esquecido. Abrace-o, internalize-o e, o mais importante, faça dele o seu guia em cada um dos seus passos. Você tem em suas mãos não apenas um mapa, mas a própria bússola para navegar os desafios da vida com inteligência e propósito, aplicando os ensinamentos atemporais dos Salmos e Provérbios e as leis do sucesso para um triunfo que é completo, significativo e duradouro. Se você sentiu essa mensagem tocar fundo na sua alma, se quer continuar desvendando os segredos do desenvolvimento pessoal e as estratégias para o triunfo com a sabedoria dos grandes mestres e a força do discernimento, faça o seguinte agora mesmo. Inscreva-se no canal agora, curta este vídeo para que ele alcance e inspire ainda mais pessoas. E ative o sininho de notificações para não perder o nosso próximo mergulho nos mistérios da mente, da disciplina e nos caminhos para uma vida verdadeiramente extraordinária.